Não, Não, nossa. Eu também não falei antes, porque eu só me lembrei agora. Agradeço demais. É Ótimo. porque eu sou tão mal acostumada, né? O povo já me conhece. Então, é assim, eu e tecnologia somos seres de outros planetas, né? A gente não pertence ao mesmo tempo e ao mesmo espaço. E aí, quando eu entro, já está tudo pronto para mim. Então, não estou acostumada a prestar atenção nesses detalhes. Muitíssimo obrigada. Bom, agora já gravando, né? Vamos voltar aqui para o retrospecto histórico. Então, ele faz alguns cortes temporais, né? E ele começa com o direito romano dizendo o seguinte: lá no direito romano não existia, em princípio, nenhuma forma de reparação natural, né? A reparação era pecuniária, primeiro, porque o processo formular, né, não fazia essa distinção entre indenização em dinheiro e cumprimento de uma obrigação. Isso combinava necessariamente com essa pecúnia condenatio, e isso tinha uma coerência com o dano ressarcível na Lex Aquila, que, aliás, informou a nossa responsabilidade civil durante bastante tempo, né? Tanto é fato que nós chamamos de responsabilidade aquiliana a responsabilidade subjetiva, né? Exatamente por conta dessa influência que exerceu no nosso direito. Depois ele sai do direito romano, passa para a teoria escolástica, e aí ele diz que já existe espaço nessa quadra histórica para o princípio da reparação natural, tanto pela teologia quanto pela jurisprudência escolástica. Por quê? Porque isso estava ligado a uma espécie de penitência, o sacramento da penitência. Então, para a escola escolástica, num primeiro momento, essa doutrina da restituição representaria uma concepção mais abrangente de dano, desenvolvida a partir dessa conexão com o sacramento, seria uma espécie de expiação em relação ao dano causado, né? Mas depois, com o Santo Agostinho, essa restauração, ela passa a ser constituída, a ser considerada como um pré-requisito necessário à verdadeira penitência, mas depois, com a evolução da escola escolástica, essa teoria da restituição, principalmente em Tomás de Aquino, ela se aparta dessa noção de sacramento, né? Aí passa a ser considerada uma questão legal, puramente legal, e não mais uma questão teológica. E a gente, então, vê também uma certa separação entre esse princípio da reparação natural e a reparação pecuniária. Já no justnaturalismo, principalmente com Hugo Grossio, né, ele diz, olha, esses escritores, eles influenciaram fortemente os autores de direito natural, principalmente o Grossio, que afirmava que, uma vez praticado um ilícito que provoca dano à vítima, devem as consequências deste ser corrigidas o máximo possível, né? E aí, aproximando o conceito aristotélico tomista, que a gente já trabalhou a exaustão no semestre no ano passado, de restituição baseada na perda da vítima. Seria uma espécie de embrião da teoria da diferença, quer dizer, você repara, né, o decréscimo patrimonial das consequências patrimoniais sofridas pela vítima. Percebe-se, então, que nessa quadra histórica não havia muito espaço para o princípio da reparação natural, né? Imperava também a reparação pecuniária como sendo padrão, né? A reparação padrão. No século XIX, ele vai para a Alemanha, né? Aí fala que a tese da reparação natural se torna mais aceita, a partir principalmente das contribuições de Windscheid e Dernburg, e que o BGB, no parágrafo 249, regulou a matéria, reconhecendo a possibilidade de reparação natural do dano. Muito bem, ele faz essa leitura, né, da possibilidade de reparação natural do dano no BGB, mas veja bem, ele ressalta que mesmo naquela época, e mesmo entre os autores alemães, não havia consenso, porque Degenkolb tinha uma posição contrária. A partir do mesmo parágrafo 249, ele dizia que a única forma de reparação seria a reparação pecuniária, com pouco espaço para a reparação natural. Depois ele vai para a Espanha, e afirmando, né, que lá houve muito menos influência do justnaturalismo, a concepção patrimonialista de reparação de dano ressarcível teve aplicação por um longo período. Essa realidade somente se modificou a partir do florescimento dos interesses extrapatrimoniais merecedores de tutela, sendo necessário buscar-se meios alternativos de se reparar a lesão imaterial, e aí, com isso, então, aumentando, consequentemente, a atenção para a reparação in natura. Na Itália,
a reparação natural foi alvo de discussão durante a ausência de regra expressa, diante da ausência de regra expressa no Código de 1865, e a corrente majoritária, né, era no sentido de que, diante do silêncio do legislador, não se admitia a reparação natural do dano. Essa, aliás, é uma corrente que informa, até hoje, né, o debate no Brasil. Não existe autorização expressa legislativa, né, salvo algumas exceções, para a reparação natural do dano, sobretudo na seara processual. Então, isso seria um grande óbice, né, para a aplicação da reparação natural, da reparação não pecuniária no direito brasileiro. Tá? Ele fala do Brasil, ele diz o seguinte, olha, desde o Código de 1916, que existia pontual e episodicamente a possibilidade de reparação não pecuniária. E aí ele elenca esses dois artigos, o 1534 e 1548. O 1534 dizia respeito à propriedade. E esse 1548 dizia da reparação da honra da mulher deflorada, ameaçada, violentada, seduzida ou raptada por meio do casamento. Quer dizer, o casamento seria a forma, então, de reparação não pecuniária nessas situações em que a mulher tivesse, né, a sua... que fosse ameaçada, tivesse seus direitos ameaçados de alguma forma. Ele cita também a lei de imprensa, né, a lei 5.250 de 67, que tem lá, né, no seu texto, mecanismos de reparação natural, como a publicação da sentença civil criminal, a pedido da parte lesada, as expensas do ofensor, ou o pedido, a reparação, a retratação, né, o Instituto da Retratação, também previsto na lei de imprensa. O que chama a atenção aqui, especificamente, já fica aqui a primeira provocação para o nosso debate, assim, terminar a exposição do texto, os exemplos usados como, né, historicamente, né, legitimadores da reparação não pecuniária, a meu sentir, não são exemplos muito felizes, né? Quer dizer, são exemplos, a lei de imprensa, né, um supremo desse tipo não foi recepcionada, pós-Constituição de 88, e esses exemplos utilizados no Código Civil, eles não são exemplos muito felizes, né, em relação à reparação não pecuniária. Não que eu seja contra, né, a reparação natural. Eu acho que nós podemos e devemos buscar quanto mais mecanismos de reparação, melhor. Mas, assim, né, quer dizer, usar esses exemplos históricos como, assim, reforço argumentativo para a possibilidade de aceitação da teoria, a meus sentidos, não foram muito felizes, porque exatamente são exemplos que não representam, não foram aceitos e não têm continuidade, né, nos dias de hoje, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, está feita aí a primeira provocação. Bom, aí depois no texto, o autor parte, então, para o que ele chama uma definição do que seja reparação natural. Ele diz reparação natural, reparação específica ou em espécie, para grande parte da doutrina, consiste na restauração do estado de coisas que existia antes da ocorrência do evento danoso. O intento da reparação natural estaria voltado à reintegração do lesionado à sua situação pretérita, mediante o restabelecimento do bem jurídico violado ou mesmo a entrega de outro equivalente. O fato de não se poder recompor por completo o bem da personalidade ultrajado não impede o uso das medidas específicas como forma de se reparar adequadamente o dano não patrimonial. Quer dizer, também foi uma definição que não é bem uma definição, porque, na verdade, quando ele diz que a reparação natural busca a restauração do estado de coisas que existia antes da ocorrência do evento danoso, teoricamente, essa definição também caberia para a reparação pecuniária, né? Então, não é uma definição específica da reparação natural, né? Mas essa é a definição apresentada pelo autor no texto. E, em seguida, ele traz a primeira questão polêmica. Ele apresenta esse dissenso doutrinário em relação à natureza jurídica, né, da reparação natural. Ela constitui uma obrigação de fazer ou pode-se dar também mediante uma obrigação de dar. Ele apresenta a primeira corrente, dizendo que se trata de uma obrigação de fazer, e quem sustenta essa tese, né? Sustenta que o facere não se limita à eliminação de certos obstáculos, podendo ter conteúdo positivo, consistente no dever de criação de um estado de fato não existente. E aí ele se baseia nesse autor,
tem lá na bibliografia, né? E apresenta em seguida a outra corrente, que advoga que a reparação de dar pode consistir igualmente numa obrigação, a reparação natural pode consistir igualmente numa obrigação de dar. E aí cita essa referência bibliográfica, né? Fischer e Zaha. Depois ele menciona Adriano de Cupes, dizendo que defende a concepção negativa do ressarcimento específico e afasta a possibilidade de utilização do dinheiro como meio de subrogação, portanto, seria sempre uma obrigação de fazer, e apresenta a postulação dele em relação a essa polêmica. Defende que as formas de reparação não pecuniárias não devem se limitar a obrigações de fazer, mas abarcar a maior gama de modalidades obrigacionais, sempre em atenção ao postulado da reparação adequada. E até mesmo a condenação em pecúnia pode figurar como meio necessário de concretização da reparação natural. Então, fica no meio do caminho, quer dizer, na verdade, nem obrigação de fazer, nem obrigação de dar, mas uma e outra, inclusive com a possibilidade de utilização do dinheiro, sim, como meio de subrogação, como forma de resposta específica, e não a substituição, né, por um valor em pecúnia. Depois ele apresenta uma diferença importante na construção do argumento dele, que é a diferença entre reparação específica do dano e tutela reintegratória. Ele diz, olha, a reparação específica, ela é sempre voltada para o dano. Ela tem sempre o objetivo de recompor o bem jurídico lesionado. Já a tutela reintegratória, ela é centrada no ilícito e ela busca eliminar essa situação de desconformidade com o direito. Por exemplo, a retirada de um cartaz injurioso, a destruição de um escrito ofensivo. Essas seriam tutelas reintegratórias, mas não reparação específica, né? Não são consideradas reparação natural, porque elas não buscam, elas não têm em vista a situação do lesado, e sim o objetivo é a remoção do estado de ilicitude. Então, não é reparação, e sim remoção desse estado de ilicitude. E aí ele alinhava juntamente com essa dicotomia que ele apresenta, né, da tutela reintegratória e da reparação. Ele diz o seguinte: o que não dá para entender é por que na seara dos danos extrapatrimoniais existe essa prevalência da reparação pecuniária, ao passo que no direito obrigacional, né, por conta do paradigma da socialidade, esse não é um argumento que ele utiliza, mas é um argumento que eu estou agregando agora, né, são buscados meios de se conferir à vítima, prioritariamente, o bem da vida almejado, deixando a conversão em perdas e danos como uma alternativa residual. Né, qualquer manual de direito das obrigações é muito enfático em dizer isso, quer dizer, veio, né, essa percepção das tutelas específicas no processo civil, ela ganhou corpo aqui no direito obrigacional, e por conta do paradigma da operabilidade, desculpa, eu falei socialidade, por conta do paradigma da operabilidade, a gente deve entregar, na medida do possível, o bem da vida buscado quando se constituiu a obrigação. Então, é um paradoxo, né? Quer dizer, na seara do prejuízo patrimonial, se buscar, né, com força o uso da tutela específica, e na seara dos danos extrapatrimoniais, você ter a prevalência da reparação pecuniária. Ele vai depois tratar disso, né? Aqui no final dessa tela a gente vê, ele faz esse questionamento, né? Quais as razões para a jurisprudência não acolher as técnicas alternativas de reparar a lesão não patrimonial? E ele mesmo oferece duas possibilidades, né? Primeiro, a ausência de autorização específica na lei, e segundo, a impossibilidade de restauração completa da lesão imaterial entrelaçado com o princípio da reparação integral. Como não existe essa possibilidade, né, exatamente porque você não está falando, não tem qualquer aplicação aqui o princípio da diferença, a gente tratou dessa discussão com o ministro Sanseverino, né, quando a gente leu o livro dele lá, o princípio da reparação integral, isso atrelado, né, quer dizer, você não consegue restaurar, atrelado com o princípio da reparação integral, isso é uma das possíveis respostas para que a nossa jurisprudência não acolha essas técnicas alternativas. Eu ousaria ir além. Aí vem a segunda provocação para o nosso debate. Alguém anota aí, porque depois nós vamos ter que dar resposta. Do ponto de vista pragmático, né, eu acho que para o juiz é muito difícil você estabelecer quais seriam essas possibilidades de recomposição alternativas
que não seja pela via do consenso, o juiz impondo uma solução não pecuniária para um pedido de reparação pecuniária e dizendo para o lesado, olha, é o seguinte, aqui no caso eu sou o Supremo do Saber Universal e vou dizer para você, a melhor recomposição é essa. Então, eu vejo com muita dificuldade. Eu acho que, somados a esses dois argumentos, existiria um terceiro argumento de ordem pragmática, né? Quer dizer, a dificuldade que o juiz teria de fixar, no caso concreto, qual a melhor resposta não patrimonial para a recomposição daquele bem lesado. Bom, aí, isso já dentro da discussão da reparação natural no Brasil, né? Ele afirma que admite-se, então, a reparação não pecuniária desde o Código de 16, né? Bem como na lei de imprensa, ele falou isso lá no esforço histórico, né? Ele reconhece que a jurisprudência tem decidido que a reparação natural não tem previsão no ordenamento jurídico, não podendo ser aplicadas soluções não patrimoniais de recomposição do bem jurídico, e aí ele faz a terceira postulação. Ele diz o seguinte, pela redação dos artigos 927 e artigo 944 do Código Civil de 2002, né? Esses artigos determinam que aquele que causar dano a outro, por ato ilícito, fica obrigado a reparar, e a indenização há de ser fixada em função da extensão do dano. Não há especificação de formas possíveis de reparação do dano, mas também não há qualquer fundamento razoável, a partir da leitura dos dispositivos do Código de 2002, não há qualquer fundamento razoável que justifique a proeminência do ressarcimento monetário. Tá? Ele também traz um argumento do Luiz Guilherme Marinoni, dizendo que o artigo 927 do Código Civil, ao tratar da obrigação de reparar o dano, não afirma que essa obrigação é de pagar soma em dinheiro, ele atribui essa não aceitação da nossa jurisprudência à reparação natural a uma questão mais de processo, quer dizer, uma tradição do processo do que uma questão de direito material propriamente dito. E ele diz, né, que mais precisamente a sentença condenatória é que transformou a obrigação de reparar o dano em obrigação de pagar soma em dinheiro. E que, teoricamente, então, endossando o argumento do autor, né, não haveria nenhum óbice no nosso ordenamento jurídico que justificasse, então, a proeminência do ressarcimento pecuniário. Tá? Depois ele vai listar esses aspectos processuais em relação à aplicação dessa tutela natural em detrimento do ressarcimento pecuniário. Primeira questão processual que ele levanta é o princípio do dispositivo, que está no artigo 2º do Código de Processo Civil. O processo somente se inicia por iniciativa das partes. Apesar de existirem vários instrumentos reparatórios à disposição do lesado, a opção monetária é exercida quase que de maneira exclusiva, o que mostra uma intenção nem sempre nobre de quem faz uso da via judicial. É uma afirmação forte, né? Assim, uma intuição em relação a um uso pragmático, né, da tutela ressarcitória em relação ao dano extrapatrimonial. Ora, se o lesado, né, é que tem que iniciar o processo e que tem que fazer o pedido para ser apreciado pelo juiz, teoricamente, ele teria toda essa gama de possibilidades a seu dispor. Então, a indicação do ressarcimento pecuniário seria uma indicação, um indício, né, de uma intenção nem sempre nobre de quem faz uso da via judicial para a reparação do seu prejuízo, o que, em certa medida, vem ao encontro dessa discussão sobre o dano moral, a indústria do dano moral, enfim, né? Bom, a segunda questão de índole processual que ele traz no texto, né, sobre a vedação da utilização da reparação específica, é a questão da onerosidade excessiva. Ele reconhece isso como limite. Quando o dano não tem conteúdo patrimonial, né, mas a reparação natural impõe um sacrifício demasiado, à luz de um juízo de ponderação e para evitar que o responsável tenha que assumir esse ônus muito excessivamente gravoso, pode ser que a reparação se faça por meio da entrega de certa quantia em dinheiro. Então, ele reconhece, do ponto de vista processual, esse óbice à aplicação da reparação in natura, né? Ele continua, como não há regra sobre a reparação natural,
entende-se que não pode o lesado impor ao causador do dano um ônus economicamente ineficiente. Então, ele conclui: a melhor solução, em casos de afronta a direito de personalidade, parece ser a avaliação caso a caso. Ele evita, então, uma conclusão a priorística e diz: olha, a gente tem que avaliar cada caso para saber se, em sendo possível uma reparação in natura, se essa reparação não vai se tornar excessivamente onerosa para o causador do dano, economicamente muito desproporcional, porque esse aí seria um óbice à aplicação da reparação natural. Né? Aí lança a mão da proporcionalidade da medida empregada em cotejo com o bem existencial violado. E aí diz que cabe ao juiz, então, verificar se existem outras formas de reparação não pecuniária que se mostrem adequadas a recompor, ainda que parcialmente, o bem existencial violado. Então, jogou a bola para o juiz para fazer esse cotejo. E, em seguida, ele questiona: quem tem legitimidade para escolher o meio de reparação mais adequado? Primeira questão que ele levanta, o princípio da congruência, né, que eu já, em alguma medida, antecipei essa preocupação. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. E o artigo 492 do CPC, que diz: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Para esses óbices, o autor traz a seguinte resposta: a saída consiste em atribuir ao postulado da reparação natural, em qualquer hipótese, posição de proeminência sobre o ressarcimento em pecúnia, de modo que, em se mostrando viável, deve ser aplicada de maneira automática. Ou seja, independentemente do pedido feito pelo autor, sendo viável a reparação natural, essa deve ser a obrigação do juiz, aplicar de maneira automática, trazer como princípio norteador, como princípio regulador de todo o sistema, a proeminência do ressarcimento natural, da reparação natural, em detrimento da reparação em pecúnia. E aí ele continua: o princípio da correlação ou congruência não pode ser considerado um dogma inafastável, sendo que a regra da adscrição ao pedido deve ser compatibilizada em casos excepcionais específicos com o ideal de instrumentalidade do processo, direcionando a efetiva proteção do direito material vindicado. Aqui, pessoal, vem a minha terceira provocação para o nosso debate posterior. Toda a legislação que vem sendo editada, né, as alterações recentes do Código Civil, provocadas pela Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874, toda essa legislação vem no sentido exatamente de limitar essa discricionariedade, né? Quer dizer, esse tom excessivamente, esse conteúdo normativo excessivamente fluido e esse excesso de poder dado ao juiz para poder deliberar nas circunstâncias do caso concreto, né? Tentando criar amarras, né? Que, a despeito do ônus argumentativo imposto ao magistrado quando decide com base nessas cláusulas gerais, a despeito disso, estava levando ao cometimento de determinados excessos. Então, tudo que a gente vem assistindo, né, ultimamente, é no sentido oposto a esse de deixar aberto para o entendimento do magistrado, à luz das circunstâncias, né, de estabelecer qual seria a reparação natural não pecuniária mais adequada ao caso. Tá? Ele diz que, do ponto de vista processual, tem uma vertente que diz que quem deve escolher o modo de reparação é o credor, é uma corrente minoritária, e ele informa que a tese predominante é de que o prejudicado, no caso a vítima, né, é quem deve escolher o modo de reparação, com base no artigo 499 do Código Civil, segundo o qual é o autor quem escolhe ou não a conversão da obrigação em perdas e danos. Então, ele diz que essa é a tese predominante, quem tem legitimidade para escolher o meio de reparação é a vítima. E, por fim, ele termina o texto dele, né, apresentando, listando alguns tipos de reparação não pecuniária, né? Ele diz que nem todos os bens de personalidade são suscetíveis de reparação natural, não se mostrando viável nessas hipóteses.
a utilização de medidas específicas, então nós continuaríamos diante da seara da reparação pecuniária, quer dizer, isso aqui seria um óbice, tanto quanto a onerosidade excessiva, né? Mas uma parcela considerável de danos extrapatrimoniais admite a reparação não pecuniária. Então, para essa parcela, haveria a possibilidade de aplicação, sim, dessa reparação não pecuniária. Aí ele lista lá a retratação pública ou privada, né, faz um cotejo entre os aspectos positivos e negativos, lança a mão de dispositivos da lei de imprensa, né, os aspectos positivos, o aspecto positivo principal, né, que ele apresenta, seria exatamente essa maior possibilidade de retratação e de atendimento dos interesses do lesado. O aspecto negativo seria expor determinadas situações que o lesado, apesar de estar buscando, né, algum tipo de compensação, não gostaria de ver tornadas públicas, né? Esse ponto negativo ele apresenta também em relação ao direito de resposta, né? Porque às vezes a publicação ou a resposta, né, na mesma proporção, no mesmo veículo de comunicação, enfim, em que foi proferida a ofensa, que isso aí teria o condão, às vezes, de não reparar o prejuízo sofrido, mas de potencializar, né, a exposição da vítima em relação ao dano sofrido, né? Ele traz também a discussão sobre a reparação não pecuniária das questões de direito de família, né? Faz uma análise sobre essa questão do cuidado, né, e do afeto, se isso aí poderia ser monetizável, né? Aquela discussão célebre daquele acordo da ministra Nancy, que afeto é faculdade, mas cuidado é obrigação, que, portanto, seria passível de conversão em pecúnia. Lá, no caso do voto da ministra Nancy, né, foi diferente, foi exatamente ela estabelecendo uma reparação pecuniária e não uma reparação em espécie, mas, enfim, ele faz essa discussão, né, no texto. E, por último, ele fala de outras formas de reparação não pecuniária, né, em face da amplitude conceitual do artigo 927, ele reforça um argumento que ele já tinha trazido lá na frente, né? Podem ser aplicadas outras formas de reparação impostas ao ofensor como reparação do dano, balizado pelo princípio da proporcionalidade. Tá? E aí ele encerra o capítulo e passa para a conclusão geral do livro. E aí eu apresento a minha última questão aqui para que a gente possa debater. Como é que seriam feitas como é que seria feita a aplicação dessas medidas não pecuniárias na seara judicial? Nós não estamos falando da conciliação, e sim na seara judicial, como é a postulação do autor. Ele está dizendo para nós, né? Existe a possibilidade de aplicação não pecuniária, né? Nós devemos ter o princípio da reparação adequada e não da reparação integral, norteando essa discussão, né? Quem tem legitimidade para dizer qual é a reparação em espécie é o ofendido, né, em face da corrente majoritária. O juiz teria que fazer uma avaliação caso a caso, mas como é que isso se daria na prática? Essa é a pergunta que não quer calar. Quer dizer, como é que o magistrado, diante de uma situação concreta em que ele vislumbra a possibilidade de aplicação de uma pena não pecuniária, de uma reparação não pecuniária, como é que isso seria feito, né? Como é que isso se estabeleceria no caso concreto? Então, essa foi a apresentação do texto, e aí agora eu queria, então, partir para a parte dos debates, né, para que a gente pudesse aqui ouvir as opiniões, enfim, os questionamentos, as ponderações. Está aberto aqui o microfone para quem desejar. Quem quer falar primeiro? Não sejam tímidos. Gente, espera aí, que eu tenho que... Calma aí, isso aqui é a coisa mais linda, tá? Eu tenho que continuar compartilhando pelo seguinte. Eu fiz essa tela de encerramento. Olha que fofo! Não, gente. Eu botei um tchauzinho aí para vocês, tá? Coisa mais linda. Maravilhosa, prof. Não, foi lindo, fala a verdade. Lindo, tá inclusão digital aí, muito bom. Você sentiu isso, Gabriela? Você sentiu, né? Pois é, foi um esforço legítimo. Bom, pessoal, diante das provocações que foram feitas ao longo do texto, eu queria, né, conversar com vocês. O que vocês acharam? O que vocês acham dessa proposta da reparação não pecuniária?
Eu vou pegar aqui como voluntários os que estão com a câmera aberta. Fabiano. Boa noite a todas, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de externar minha satisfação em fazer parte desse seleto grupo. Hoje é a minha primeira vez. Até então, eu só tinha ouvido falar do grupo, né? Eu sou mestrando em Direito Constitucional aqui no IDP. Eu acho, professora, que primeiramente tem que haver uma mudança de postura por parte de todos que litigam, né? As partes como um todo precisam começar a compreender que é possível, sim, pleitear outras formas de indenização. Mas não é fácil, não, porque é aquilo que foi colocado no texto. Existe toda... Quem pleiteia sempre vai pleitear perdas e danos, a questão do quanto, né, em dinheiro. E, enfim, isso eu acredito que é possível, mas vai demorar algum tempo. Isso já é feito na conciliação, como a senhora colocou, mas para que seja efetivo, vai demorar. Um ponto que a senhora colocou ali no slide, a questão da publicação da sentença, me chamou a atenção. Seria punição ou seria... Aquilo realmente eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Algo... Até que ponto isso seria punição ou seria reparação? Mas, enfim, eu acho que o caminho é lento e eu acho que eventos como esse vão construir, vão pavimentar essa caminhada. Basicamente, era isso que eu tinha a comentar. Professor Marcel. Opa, estamos aqui. Eu tinha até tirado o vídeo para escapar dessa primeira... isso é o ataque aos que estão com o vídeo, mas aí eu voltei para também não ser covarde, né? Estamos aqui para isso. Não, realmente, o livro do Cícero, né, é um amigo querido, né, desde a primeira vez que eu conversei com ele, sempre foi muito provocativo, né, é uma abordagem assim, bastante provocativa dele. Eu sempre fiquei pensando no seguinte, é um tipo de discussão conectada, ainda que seja diferente, daquela discussão que nós temos também da questão da execução, né, do cumprimento em espécie, não é? Execução específica ou então pelo equivalente. Claro que aqui nós estamos, né, falando da questão dos meios aí naturais e, portanto, da questão patrimonial versus o extrapatrimonial. Mas o que a gente vê? A gente vê uma tendência há bastante tempo, nas duas discussões, de nós pendermos para o patrimonial e especificamente para o patrimonial monetário, né? Tanto, assim, a convergência das duas discussões é essa. Criou-se no direito, e especificamente no direito brasileiro ao longo do século XX, uma predominância nesse sentido, pelo lado do direito civil e pelo lado do direito processual civil também. Né? Seja em matéria de responsabilidade civil, bom, vamos indenizar em dinheiro, pronto, acabou, não tenho o que dizer. E também na matéria de execução, né? Seja ali, inclusive dano patrimonial, né? Tudo bem, bom, vamos executar, se for cumprimento contratual, né? Então, vamos lá, então, perdas e danos, sempre pelo sucedâneo, né? Mas olha, realmente, mesmo em casos em que não há uma violação patente da liberdade individual, não, mas sabe como né? Dignidade humana ou outros valores aí, liberdade mesmo, autonomia da pessoa, justificando uma refração muito grande ao longo do século XX a meios, né, de coagir um devedor ao facere, né, a fazer coisas, e mesmo ao dar, né, falar, não quer dar, não dá então, mas então indeniza por eventual dano, tal. Beleza, né. Isso foi se alterando na outra discussão, na discussão no âmbito da execução, no âmbito do processo civil, foi se alterando com as reformas do Código de Processo Civil, né, onde a execução específica começou a ser mais prestigiada, né?
com meios coercitivos, tudo mais, né, tal, aí a coisa começou a mudar um pouco de figura. Mas o ponto que acaba sendo, assim, para mim, decisivo, em ambas as discussões, novamente levando elas em paralelo, e nos debates com o Cícero também, é o seguinte, é o que você falou, Marília, a questão do juiz. Há uma certa dificuldade para o juiz, fora da situação de acordo entre as partes, né, de ele escapar um pouco e fixar critérios em situações que vão ser que não seja indenização em dinheiro, né? Quando é execução específica, tudo bem, a gente sabe como fazer, mas quando é aqui meios não patrimoniais, fora de um consenso entre as partes, é muito complicado, e a legislação teria que estar muito bem assentada, muito clara nesse sentido, porque teria que haver uma obrigação nesse sentido, né? Como que nós nos encontramos nesse cenário hoje? Existe esta previsão? Existe uma opção? Né? Eu acho que está tudo muito vago em termos de previsão. Eu acho que a doutrina aí do Cícero é importante, é uma proposta interessante, mas eu acho que ela, né, assim, com todo respeito ao amigo, ela é mais assim de lege ferenda do que de difícil implantação. Eu concordo um pouco, o Fabiano falou da mudança de mentalidade e tudo, mas eu acho que é necessária, mas também acho que o sistema não cobre tanto assim, não. Essa é a minha É visão. inviável, né? Difícil, Professor João Vitor, está com a câmera aberta, está aqui, está na chuva. Me acharam, meu Deus. Vocês me ouvem bem, gente? Estão me ouvindo bem? Só para saber. Gente, tudo bem. Então, boa noite para vocês. Sempre um prazer estar aqui com vocês novamente nesse semestre. E, assim, parabenizar também a escolha do texto. Eu já conhecia o Cícero do IBERC e de algumas palestras que a gente tinha acompanhado, mas não tinha o livro, né? Comprei o livro até e fiquei muito feliz mesmo, porque é um livro instigante, bastante instigante, uma pesquisa densa e complexa. Realmente é um grande texto, valeu muito a pena a leitura, fiquei feliz. Agora, tem coisas a serem colocadas, eu vou dividir com vocês as minhas questões, as coisas que eu anotei à medida que eu fui pensando e lendo sobre o texto. A primeira coisa, assim, um parêntese, né, que é uma impressão minha, eu acho que também é da professora Marília, quando ela fez a exposição, existe uma preocupação no texto, né, voltada a determinados litigantes que teriam, eventualmente, objetivos escusos com a reparação, né, litigantes que visam ganhar dinheiro com as reparações e tudo mais. Eu, particularmente, tenho muito pé atrás com esse discurso, né? Muito pé atrás mesmo, assim, porque ele geralmente entra numa seara muito difícil de ser avaliada, que é a seara do qual é o interesse de uma pessoa quando ela entra com uma ação. É uma seara assim que tanto faz, assim, em tese. O interesse da pessoa, se ela quer ganhar dinheiro, quer ter uma reparação, isso é irrelevante. O que é relevante é se ela, de fato, sofreu um dano. Aí, se a gente está incomodado com o fato de que, eventualmente, uma pessoa está pleiteando danos que ela não deveria pleitear, a gente deveria reduzir as hipóteses de dano, ou reduzir as possibilidades em que isso acontece. Também não acho que isso deveria acontecer, mas eu acho que às vezes a gente ataca as coisas erradas. Mas não estou dizendo também que o autor fala isso explicitamente. Ele tem algumas passagens que, inclusive, a professora Marília citou uma, vou até esquecer a página, em que há essa menção, valia a pena observar, né, que é o argumento da indústria do dano moral, que eu venho sustentando sempre, que esse argumento tem que ser lidado com muito cuidado, com muita cautela, né? Eu tive já a oportunidade de publicar sobre isso, então eu tenho muito pé atrás com esse argumento. Mas qual é o meu ponto fundamental e minha dúvida fundamental sobre as questões sobre formas não monetárias de reparação? Eu acho elas interessantes. Eu acho elas muito interessantes. Como a própria professora Marília
citou, principalmente quando elas são manejadas na forma de acordo, porque, de fato, aí elas têm uma efetividade, e eu acho que queria dividir com vocês a minha percepção do porquê que eu acho que, quando ela funciona na forma de acordo, ela tem efetividade. E ela tem a ver com o que a gente discute, que a gente discutiu nas primeiras reuniões do grupo, que é sobre justiça corretiva, eu acho, na minha opinião. No final, a gente está discutindo aqui reparação, a gente está pressupondo que as reparações devem seguir a lógica de equivalência que a justiça corretiva traz para a gente. Então, o dano sofrido deve ser equivalente à reparação. Tá? Se a reparação puder ser de forma não monetária, mas ainda equivalente, tudo bem, há justiça aí. Por que uma reparação, um acordo nesse sentido acaba funcionando? Porque as partes estão aceitando que há equivalência entre o dano sofrido e a forma de reparação colocada. Então, não há uma definição de cima para baixo feita por um juiz que, na sua melhor das intenções, não vai conseguir sempre abarcar a complexidade do caso. E aí vem o ponto, né? E se não for possível o acordo, e se essa questão for para o nível da justiça? Essa é a minha maior dúvida. É quem define essa equivalência, né? A gente tem um método frágil, fraco, que é transformar o dano, literalmente, transformar grandezas, transformar um prejuízo num número. Esse número podia ser outro número, qualquer, que a gente criasse um método para isso. Mas foi desenvolvido ao longo do tempo que esse número se torna dinheiro. Tá? É um fator de conversão, no final e ao cabo, na minha interpretação. E é por isso que, no final, a gente acaba com uma certa dificuldade de definir como é que a gente vai estabelecer uma equivalência entre a medida da obrigação, vamos usar como exemplo uma obrigação de fazer, e o dano efetivamente sofrido. Eu quero dar um exemplo para vocês, assim. Porque, na verdade, assim, no final, eu acredito que as medidas não pecuniárias, as medidas de reparação não pecuniárias, elas tendem, vamos ver se vocês concordam comigo. Na minha leitura, elas tendem, muitas vezes, a serem mais caras, monetariamente falando, do que, efetivamente, uma medida, o pagamento em dinheiro. Vou dar um exemplo só para explicar o que eu estou querendo colocar e provocar, tá? E que é uma grande dificuldade, assim. Imagine uma grande empresa. Eu tenho maior dificuldade em entender como é que funcionaria formas não monetárias de reparação no direito do consumidor. Mas dificuldade mesmo, assim. Daqui a pouco eu explico o porquê. Imagine uma grande empresa que lesionou alguns clientes, teve um vazamento de dados, por exemplo, a gente está falando tanto de LGPD e tudo mais. E foi definido, então, que o juiz decide que ela vai, para mitigar a indenização, fazer um tipo de reparação não pecuniária na forma de... vamos usar um exemplo do Cícero, né? Na forma de uma publicação da sentença, enfim, um desagravo público, por exemplo. A questão é que, por exemplo, se a gente define aqui que a empresa deve entrar e publicar nas suas redes sociais ou divulgar num jornal de grande circulação que ela cometeu um grave dano contra a pouca quantidade de pessoas. Tá? Um dano que, numa situação normal, seria de 10 a 15 mil reais de indenização. Aí, gente, a perda que a empresa vai ter publicamente por ter que circular uma determinada notícia ruim sobre ela, por causa de um dano ocasionado a 5, 10 pessoas, é muito maior do que pagar esse valor. Mas é muito maior. Ela vai perder em valor de mercado um absurdo, nesse exemplo simples. Então, não é interessante para a empresa esse tipo de medida, sinceramente.
e para a parte depende do interesse dela. Pode ser que para a parte, eu gostaria, adoraria isso aí. Eu me sentiria feliz porque eu acho que a reparação foi adequadamente feita. Mas, na prática, essa medida quase que se torna inviável de se impor de cima para baixo. Um juiz determinando essa obrigação de fazer, não tipificada legalmente, não estabelecida em uma norma jurídica que deve ser feita dessa forma. E aí fica difícil eu manter a lógica da equivalência. Né? O dano que foi sofrido, que na prática eu diria que era de uns 15 mil, mais ou menos, exemplo. Para a empresa está gerando um prejuízo de 100 mil por cada publicação que ela está tendo que fazer. E aí fica difícil sustentar a justiça corretiva nesse caso. Entendeu? Então, essa é a minha dificuldade. Como é que se define essa equivalência? Porque, e aí volta, né? Nos casos em que as partes estão de acordo, a gente pode pressupor que existe essa equivalência, que está todo mundo bem com isso. Mas uma imposição de cima para baixo fica, para mim, um tanto inviável. Então, essa é a minha maior dúvida, mas realmente é uma dúvida sincera. Eu gostaria que, no mundo das ideias, a gente conseguisse chegar a uma composição, porque as formas de reparação não pecuniária muitas vezes são mais adequadas, em razão de todas as dificuldades que nós temos de estabelecer valor para reparações pecuniárias. Nossa, mas eu já falei muito, eu já monopolizei o debate, desculpa, tá? Professor Fábio está pedindo a palavra aqui. Professor Fábio. Por favor, Fábio. Oi, boa noite. Na verdade, até foi bom que você tenha se estendido, a brincadeira, né, João? Mas é porque até eu estou aqui com várias crianças na minha casa hoje e está difícil até acompanhar. Daqui a pouco aparece alguém cantando aqui atrás de mim. Mas eu queria, na verdade, também ingressar nesse assunto, que é um assunto que sempre me chama a atenção quando a gente pensa em responsabilidade civil, que é justamente como reparar, né? Como dimensionar a reparação. Isso tem uma pesquisa que eu fiz na minha própria tese também. E quando a gente fala dessas formas de reparação não pecuniária, a gente entra também, mais uma vez, nesse problema, e foi o que o João abordou muito bem. Eram dúvidas que eu também anotei aqui, porque, na verdade, a gente tem que sempre pensar o quê? Que o foco até do trabalho, pelo menos nesse capítulo do professor Cícero, foram a reparação dos danos extrapatrimoniais ou não patrimoniais, onde justamente nós temos essa dificuldade de quantificação. Rigorosamente, o que nós temos é o quê? É uma estimativa do dano, tá certo? Ou seja, eu até anotei aqui, ou seja, qual a dimensão original do bem? Ele não é estimado e, portanto, também o dano provocado, ou seja, pensando numa questão da honra, nós não temos certeza de qual é a dimensão concreta da honra de uma determinada pessoa. Nós estimamos que ela é plena, se não houver uma prova em contrário, e, nesse sentido, nós tendemos a atribuir um valor. E até nesse ponto eu toco um pouco no que o João falou. Um dano que poderia ser estimado em 10, 15 mil. Mas isso também é uma questão muito circunstancial, porque se a gente acompanhar historicamente, nós tivemos momentos em que a fixação do dano era muito mais elevada, né? Então, para um dano, né, por exemplo, inscrição indevida no crédito, se você for há uns 15 anos atrás, ele era 40, 50 mil, era elevado. E depois de tão comum que se tornou essa situação, ao contrário, talvez, do que deveria ser, o valor da indenização foi se reduzindo. E hoje você fala em 2, 3 mil reais por uma situação dessa. Então, veja que essa estimativa histórica, ela é justamente circunstancial e, portanto, não representa o valor verdadeiro do próprio dano, né? São todas situações estimadas, ou seja, concretamente ou circunstancialmente, nós temos uma estimativa de valor. Então, até uma coisa que me chamou a atenção no texto, e que era a minha preocupação e que tem a ver com isso, é justamente ele falando, olha, essa discussão da excessiva onerosidade, né, da reparação prestada, e até foi o que o professor João também comentou, né, abordou nessa problematização dele. Mas e se o dano custaria, então, uns 10 mil em dinheiro e, na verdade, a reparação não pecuniária custasse 100 mil para a empresa? É uma comparação complicada de ser feita, João, se você me perdoe. Eu acho que ela não é exatamente correta. Por quê? Porque, na verdade, você está estimando um valor pecuniário para o dano, e na sua compreensão ele seria pequeno, quando, na verdade, não temos como afirmar isso. Né? Ou seja, a não ser que a gente faça justamente essa, assim, do ponto de vista absoluto, ou seja, nós podemos fazer isso do
ponto de vista pragmático, né? Ou seja, está analisando, né, a jurisprudência, até o método bifásico, né, que o professor e ministro São Severino advoga. Então, dentro do método bifásico, nós temos uma estimativa, e aí talvez nós possamos falar numa onerosidade excessiva. Mas tudo isso, do ponto de vista realmente, vamos dizer assim, substancial, eu acho difícil de sustentar essa onerosidade excessiva, esse excesso. Então, realmente, me parece que a questão é que, na reparação não pecuniária, a adequação é que pesaria mais do que talvez o valor, mas isso é uma questão que eu ainda estou avaliando, né? Porque realmente me chama a atenção falar em onerosidade excessiva. Eu tenho uma dificuldade de trabalhar esse conceito dentro desse desenho, né? E uma outra coisa que eu queria abordar aqui, é que se existir, né, essa questão, a gente vai estar numa aproximação semelhante, né, a que existe em relação à possibilidade de redução da indenização, né? Ou seja, quais são as circunstâncias que permitiriam, na verdade, a gente reduzir a indenização, né? Por quê? Porque se eu vou poder avaliar que, numa determinada circunstância, a reparação não pecuniária seria a mais adequada, ela é onerosa, né, para o devedor em relação ao dano provocado, significa que eu preciso ter também uma válvula de escape para reduzi-la, né? Será que e essa redução poderia então ser baseada daí na figura da onerosidade excessiva, ou seria na própria situação que o código já prevê expressamente em relação à culpabilidade, né? Ou seja, naquele caso do parágrafo único do 944, né? Por um lado, a indenização se mede pela extensão do dano. Por um outro lado, se houver uma desproporção, né, entre o dano e a culpa, haverá de ser fixada equitativamente, né, a reparação. Essa regra, então, seria aplicável, e ela seria talvez melhor do que a regra da reparação excessiva, da onerosidade excessiva. Então, é um tema que realmente é muito provocador, ele traz muitas dificuldades, assim, particularmente nesse ponto da fixação da reparação, porque até em relação à primeira parte da controvérsia, né, que foi iniciada pela professora Marília, que o professor Marcelo também tocou, em relação à determinação, e também o João abordou um pouco, um pouco, assim, a meu ver, difícil nós fugirmos dessa estrutura normativa que no Brasil cria uma restrição à atividade do magistrado em relação ao que é demandado, né? Existe essa restrição ao pedido, existe uma limitação jurisdicional, e eu vejo realmente com muita dificuldade você justificar, a não ser aproximando muito mesmo de teses ativistas, você permitir que o juiz fale, não, tem que prevalecer a reparação não pecuniária, então, embora você tenha pedido, sei lá, uma indenização de R$20 mil, eu vou condenar numa outra prestação diferente, não pecuniária. Ou então, você me pediu uma reparação não pecuniária na forma X e eu vou lhe dar uma forma Y, né? Ou seja, eu vejo que o sistema ele é mais fechado em relação a isso, pelo menos no primeiro momento. Então, só algumas dúvidas e considerações que eu queria acrescentar. A gente tem a Gabriela e a Kelly escritas aqui, mas o professor João levantou a mão, eu acho que é uma réplica, não é isso? Foi agredido, né? Eu fui... Não, que isso? Ele tá violento hoje. Ele virou... Que não, isso? desculpa, João. Desculpa, mas vou ter que falar. Tô brincando. Eu fui agredido. Fazer uma gracinha. A gente nunca faz gracinha nesse Não, é verdade, não, tá certo. Temos que brincar mesmo, já que a gente não pode ainda se encontrar e fazer um evento do grupo e tudo mais. Mas eu levantei a mão exatamente para fazer uma réplica, mas concordar com o Fábio. Eu concordo exatamente com o que o Fábio colocou. Mas eu queria só adicionar, talvez, na minha visão, para talvez até sustentar o meu ponto. Como é que a gente define o valor? Como é que eu quis, no meu exemplo, usar a definição do valor? Seria o valor que... eu entendo e concordo que o valor de uma indenização ele é circunstancial, ele muda conforme o tempo. Ele vai mudando, inclusive, com as circunstâncias sociais. Mas a gente tem parâmetros para definir esses valores, conforme a prática jurisprudencial, método bifásico, enfim. A gente tem esses parâmetros e tem como prever, como em uma ação comum,
quanto a gente chegaria a mais ou menos a um valor. Então, eu sei mais ou menos quanto é o valor de uma inscrição indevida, uma cobrança indevida num juizado especial. A gente sabe, faz parte do nosso dia a dia. Mas eu concordo que, eu sou 100% de acordo, que o mais adequado, o mais correto seria seguir o critério de adequação e não de equivalência monetária dos valores da indenização. Eu também concordo contigo, acho que o Cícero também concordaria nesse sentido. O problema que eu levantei é quase que um problema pragmático, porque vamos tentar raciocinar como aconteceria isso na prática. O juiz determina uma obrigação de fazer que, na prática, impõe um custo muito maior para a empresa, para a ré, né, condenada, do que se ela não tivesse numa ação comum e tivesse que pagar o valor do dano. Isso acontecer, olha o que vai acabar acontecendo. Digamos que a gente possa aferir que o custo de prejuízo na imagem da empresa e também o próprio custo de, sei lá, fazer as publicações na internet, etc., fossem R$100 mil e o valor normal do dano, se houvesse uma condenação, fosse de R$15 mil ou de R$10 mil. Se ela fosse condenada e a gente conseguisse identificar isso, o certo seria a empresa procurar o autor loucamente para tentar fazer um acordo no valor de 50 mil, de 40 mil, de 30 mil, até que ele aceitasse e ela não sofresse aquele prejuízo que ela estava avaliando. Na prática, isso seria o que na prática seria o que faria sentido, que com certeza acabaria acontecendo. Então, na prática, o que a gente estaria fazendo? A gente estaria aumentando o valor de uma indenização, que, conforme os nossos métodos, que a gente tanto já discutiu e continua discutindo, deveria ser num determinado valor, até por igualdade com relação às decisões do passado, e agora está fazendo com que aquela pessoa que obteve aquela tutela específica, na verdade, receba mais porque acordou um valor a mais. Então, é pragmático mesmo, é consequencial. Eu estou falando que as consequências, talvez, disso fossem ainda piores para os litigantes, para a igualdade entre as partes, para a definição de uma lógica. Assim, é esse o meu ponto. É consequencial mesmo. Não é só de lógica interna, entende? É isso que é o ponto que eu tentei levantar. Bom, nós temos inscritos aqui a Gabriela. Gabriela. Obrigada, prof. Antes de começar a falar, eu vou passar a palavra para o meu queridíssimo amigo que me pediu no privado, o Marcel, para falar antes dele. Isso é prestígio, né? Prestígio, fui oportunista aqui, furei todo mundo. Não, mas é uma frase muito rápida, é que eu não sei se é a pandemia, eu já estou meio rabugento pra caramba, tô chato, eu tô convencido cada vez mais que, assim, esse grupo pode dar uma contribuição nisso. A gente tem que refundar tudo em matéria de dano moral, de dano extrapatrimonial, sabe? Eu acho que as coisas estão tudo erradas aí, e começando por parar, assim, às vezes de falar algumas coisas que atrapalham. A gente encontra isso em manuais, em livros, mas parece que não penetra na pedra, né? A reparação, né? Deve começar até não tem isso, gente. Porque a gente fica pensando meios patrimoniais ou extrapatrimoniais, extrapecuniários, isso só dificulta. Essa dificuldade toda de quantificação, a gente compensa dano extrapatrimonial. Não consegue recompor a situação, né? Não consegue. Então, isso, se a gente começar desde a teoria geral a recolocar a discussão no lugar, aí talvez a gente possa progredir, até talvez chegar num cenário de alterações legislativas, de um melhor cenário para vingar algumas propostas do Cícero, que realmente são situações efetivas. Alguns membros estão citando aqui também no chat, né? E como os colegas falaram anteriormente, especialmente, né, em situação de consenso, né, pode-se chegar a ótimos resultados em alguns casos, com certeza. Mas fora disso, de modo assim mais vinculante, mais firme, precisaria de uma grande mudança de mentalidade, como disseram antes, e acho que alteração de arcabouço também, né? Mas principalmente o entendimento. Se estamos falando do extrapatrimonial,
a gente tem que entender melhor como é que isso aí funciona. Mas desculpem, é que eu estou rabugento. Tem que mudar tudo nessa matéria, tudo. Olha, se não tivesse polêmica, e se a gente não tivesse, né, a necessidade de um debate Ficar bem fogo, amplo, né, Marcelo? não é? Olha, gente, para usar uma coisa que está muito na moda e muito em voga, sabe? Por conta da influência do BBB, sabe? Aquela história de botar fogo no parquinho. Exatamente o que a gente tem que fazer aqui no nosso grupo, porque senão fica muito monótono, né? As pessoas têm vontade de dormir. Não é esse o objetivo é debater mesmo a exaustão. Né? Gabriela, diga. Obrigada, profe. Então, eu estava aqui refletindo sobre o que o pessoal estava falando, e com a minha muito pequena experiência, assim, fiquei pensando sobre a questão levantada foi como reparar, né? O Márcio acabou de falar que não tem como reparar, você no máximo, não, é compensar que não tem como, né? Mas como fazer de uma forma o melhor possível, né? E aí, quando eu fui pensando nisso, eu só me lembro, porque eu sou negociadora e conciliadora, das técnicas que a gente usa na negociação e conciliação. Eu não sei se os juízes usam, mas eu acho que a gente chega a caminhos, sabe, os melhores possíveis, assim, porque, por exemplo, na negociação, a gente tem a lógica da negociação ganha-ganha. Numa questão assim, eu concordo com o autor que ele fala que primeiro deveria se avaliar a vontade da vítima com relação à determinação de qual que seria, se seria por meio pecuniário ou in natura. Eu concordo que tem que se ter primeiro, com certeza, a análise da vítima, e também eu também concordo com ele que e assim como em outros países, ter uma primeira análise in natura, né, do que pecuniária. Mas, assim, como é que a gente tem isso? É análise de interesses. Análise de interesse daquelas pessoas ali que estão envolvidas. Mas aí, para se ter uma análise de interesse, aí você tem que entrar mais a fundo na querela ali, né? Você precisa entender qual que é a situação, qual que é o sofrimento ali da pessoa, qual que foi a questão do outro lado. E aí, a partir desse entendimento um pouco mais profundo, com mais perguntas, e não apenas assim, rápido, como às vezes nas audiências, eu acho que dá para você fazer uma análise melhor do que seria o melhor se fazer naquela situação. Mas me fugiu aqui a próxima questão que eu ia falar, mas assim, principalmente com relação a isso, eu acho que tinha que ter uma análise mais profunda dessa situação. E com relação assim, porque... lembrei. Eu lembro que uma vez eu estava falando com o professor Atalá, e eu estava falando, assim, eu tenho uma visão mais assim, do dever público, né? Que a gente é cidadão e que a gente tem um dever público que é o mais importante. E o Atalá, ele falou para mim que ele tem uma visão assim, um pouco diferente. Ele acha que através do individual que você agindo ali no caso individual que você atinge a questão geral, né? De pequenininho em pequenininho você atinge a questão geral. Eu acho que ele está certo em certo sentido. Só que eu acho que também a gente não pode ficar limitado a só analisar o caso individual. Também tem que olhar de vez em quando, dependendo da situação, quanto de vezes que ela for repetitiva, o caso a repercussão geral, né? Uma análise mais estrutural da questão. E aí, agir, assim, não pensando apenas naquele caso em questão, mas nos vários casos parecidos em questão, como, por exemplo, cartão de crédito e essas ações que são muito repetitivas, né? Enfim, essa é o ponto que eu queria comentar com relação a isso. A Kelly também está escrita, Kelly. Você quer falar, Kelly? Sim, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Que bom. Então, eu queria fazer minhas saudações aqui, né, do Ceará para todos. Gostei bastante do nome do bem cearense, do Cícero, né? Eu, por exemplo, tenho 2, 3 primos Cíceros, primos diretos. Então, é um nome assim, bem cearense, bem regional.
né? E, assim, as minhas considerações são as seguintes. O indivíduo, a gente tem que partir, né, do ponto de que as questões que envolvem os indivíduos são questões complexas, né? Sempre complexas. Com relação à questão que envolve, né, interesses extrapatrimoniais, é duplamente difícil. E nesses estudos, né, eu gosto muito e fui para essa seara do direito civil, como a professora Marília colocou, né? Então, é bem, como a gente briga aqui dizendo, é um estudo bem raiz. Então, não é muito Nutella. Se você quer estudar direito civil, as relações, então você tem que realmente mergulhar e sair um pouco das questões mais objetivas e mergulhar também nas subjetividades, né, do ser humano, enfim, passear ali pelo terreno da sociologia, das ciências sociais, entender as questões humanas, né? Esse é o meu entendimento. Então, para você realmente, de fato, captar, né, em profundidade as questões que envolvem o direito civil e as questões privadas do direito civil, você tem que mergulhar também nessas subjetividades, né? Então, o texto, eu vi que o autor ele saiu meio pela tangente, né? Ele coloca que deve ser decidido no caso a caso, e isso eu concordo, né? Porque, falando um pouco o que a Gabriela colocou, eu também estou e trabalho com os meios consensuais, né? Eu trabalho com pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de observar pessoas e ouvi-las, principalmente. Então, e nesse tempo aí, né, digamos assim, de 30 anos, tal, por aí, 20 e poucos anos, 30 anos, comecei cedo, eu percebo que quanto mais a gente as escuta, mais a gente consegue, de fato, legitimar as soluções para as questões, sejam elas jurídicas, ou pessoais, ou profissionais. E o direito civil, né, não foge a essa regra. Então, isso perpassa para mim muito sobre a questão da autonomia. Então, eu penso que dar autonomia aos sujeitos é a melhor forma de trazer as melhores respostas. Então, também nessa questão do dano, né, da adequação, como o colega colocou, eu acho que, de fato, é uma questão realmente de adequação, porque o que é, de fato, importantíssimo para uma pessoa não tem a menor importância para outra, dentro de um mesmo acontecimento. Então, temos visto isso, a pandemia aflorou ainda mais esse olhar do que o que de fato é importante para um não é para outro. É complexo da forma que, por exemplo, até as questões regionais, nós temos um país de dimensão continental. Então, para o nordestino, nós temos algumas questões que são importantes para a gente, temos as nossas subjetividades, né? O sulista, o do sudeste, o cidadão, né, do norte, e tem também as diferenças e as questões que são importantes. Então, e aí vem as questões sociais, tem as econômicas, e tudo isso impactam nessa formação, nessa grande formação de cada um, né? Então, para os colegas aí docentes, a gente sabe que, por exemplo, dentro da sala de aula, cada aluno é único, e eu tenho esse olhar único. Eu também trabalho com advocacia e, para mim, o meu cliente é único. Então, nas causas em que eu costumo ingressar, embora sejam as mesmas, muitas vezes, o deslinde e a escuta e a minha petição é totalmente diferente para uma mesma questão sobre os meus clientes. O aluno eu vejo também com um olhar particular sobre ele, porque a formação dele completamente diferente. Então, assim, eu penso que é um trabalho árduo para a magistratura, né? Quando se coloca que é uma tarefa que o juiz também, que pode ser acolhida pelo magistrado, e, a meu ver, sim, mas
penso que o magistrado ele deve ser preparado para isso, né? E aí entram as escolas da magistratura, o IFAM, do ponto de vista de capacitar e trabalhar, né, os magistrados para esse olhar, e para mim, né, no meu entender, uma postura realmente da gente sempre repassar essa autonomia para a parte, porque realmente vem dela. Sei que o Código de Processo Civil limita bastante, como foi, né, evidenciado aqui pelos colegas, com relação ao pedido, então, se não está no pedido, isso limita bastante até, digamos assim, você ter com clareza e poder chegar ao que, de fato, vai existir com relação a essa reparação. Reparação que, no meu entender, é uma palavra que não cabe. Então, essa palavra reparar, né, retornar ao status quo, para mim, sob qualquer forma, eu me coloco que não tem como a gente retornar ao status quo, ao status anterior da coisa, por mais, enfim, benéfico e equitativo e equivalente que seja ali aquela reparação. Até a palavra, para mim, não está bem adequada. A gente precisaria desenvolver aí, né, um novo significado com relação a esse acontecimento. E aí, por exemplo, quando se fala da honra, então a honra, se falar de uma pessoa, de um senhor, por exemplo, agricultor de 60 anos, tá? Que ele trabalha ali no campo e tem a honra dele mitigada ou reduzida, é algo que não é quantificável e não é reparável, no meu ver, né? Diferentemente, por exemplo, aí eu não quero colocar em pilares de comparação, não quero, mas trazendo esse, diferente de outro que não seja dentro dessa realidade, onde a honra dele, normalmente, para aquela pessoa é tudo, muito mais do que uma questão financeira, e etc, etc. Então, muitas vezes, o que a Gabriela colocou, hoje eu já tive em várias sessões, hoje, por exemplo, eu tive uma conciliação, que era uma questão de trânsito, né? E eu tinha ligado ontem como advogada representando a pessoa que teve a colisão, e essa pessoa que eu estou representando foi a que deu causa ao dano. E aí, quando foi ontem, eu liguei, né, para a autora, e ela é uma advogada, e eu me identifiquei com uma colega, conversei, e vi que, de fato, muitas vezes a escuta, e esse é um resgate que temos de fazer, né, essa escuta do outro, porque muitas vezes pensamos que a resposta está na pecúnia ou em algo mas como quantificar o que? Mas muitas vezes essa reparação está num simples, aí eu garanto a vocês, num simples pedido de desculpas, num simples se colocar no lugar do outro, que foi o que aconteceu hoje. Então, ela tinha intenção, ela gastou, né, no para-choque traseiro do carro dela, pagou a franquia, que foi 1.800 e pouco, e ela fez um orçamento que daria mais de R$4.000 na autorizada, porque o carro dela era 0, e a gente fez o acordo pagando, inclusive, inferior ao valor da franquia, porque a pessoa que bateu, uma jovem, ela estava no primeiro emprego, recebia pouco mais do salário mínimo, tá certo? Então, o que aconteceu? Ela disse, eu entendo, estamos nesse momento, então entender o momento, entender o outro, e o outro entender, porque a pessoa também, a jovem que bateu, entendeu naquele momento que ela falou que, inclusive, ficou alguns dias sem dirigir, não conseguia pegar no carro, ficou nervosa. Nessa hipótese, Kelly, você está falando um exemplo, você deu um exemplo muito interessante para a gente entender essa questão da viabilidade, da necessidade, mais do que a viabilidade, a necessidade da negociação, né? Desse espaço para que haja esse conceito, mas esse exemplo especificamente está tratando de um dano patrimonial, né? O cerne da discussão da tese do autor é sobre a questão dos danos extrapatrimoniais. Obviamente que a gente reconhece que há necessidade imperiosa de que haja esse ouvir, né? Essa empatia em relação à questão do outro, né? E eu achei muito interessante nesse aspecto a colocação da Camila aqui no chat. A Camila disse, olha, a reparação in natura ela pode ser um potentíssimo instrumento de redução das ações judiciais, né? Quer dizer, um mecanismo potentíssimo de desjudicialização, né?
E aí, nesse aspecto, a gente teria até assim, um caráter preventivo, né, de ajuizamento das demandas. Eu fiz a interrupção, Kelly, eu concordo integralmente com você, né, mas é porque a gente tem uma outra pauta aqui, eu preciso dar vazão. O professor Fábio já está pedindo a reinscrição e a gente nem deu conta do eu vou só concluir, professora, porque ela também tinha a intenção de pedir esse dano, porque ela falou que ficou sem um carro, que era um instrumento, ela se sentiu, ela teve problemas, enfim, questões psicológicas, que teve teve um acompanhamento, mas que no final, finalizando a minha fala, o deslinde ficou com isso, e ela, por haver esse estreitamento aí do diálogo, ela acabou que não indo, ela falou claramente que tinha intenção, que não ia se restringir somente àquilo, que ela iria entrar com a reparação, porém, o deslinde foi bem positivo nesse sentido. Então, eu finalizo a minha fala colocando essa questão da complexidade da gente olhar, e, de fato, eu penso que a gente tem que haver um incentivo com relação ao entendimento dessa complexidade do dano, das questões que são extrapatrimoniais. Muito obrigada, foi um prazer, estou à disposição aqui. Prazer a todos. Obrigada, Kelly. Nós que agradecemos. Túlios, não vou dizer que os últimos serão os primeiros, que ainda tem outros inscritos, Túlios, mas você se inscreveu aqui pedindo a palavra. Vou ser bem rápido, né? Eu gostei muito da parte que fala sobre direito de família, é uma realidade, principalmente nessas obrigações de afeto, um pai para filho, do filho para o pai, que muitas vezes se busca, uma indenização pelo abandono afetivo, né? E eu vejo, pelo menos essa é a minha posição, que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho aí, talvez, uma reparação in natura, uma obrigação de fazer, na verdade, para que o pai tenha um maior contato com o filho, que muitas vezes se distancia, não é por causa dele, né? Tem um conflito entre ele e a esposa, e esse conflito ele acaba afetando aquela criança e o afastamento do pai do lar. Então, talvez você tenha essa possibilidade de ter esse contato com o filho e vice-versa, o filho ter contato com o pai ou com o avô. Essa proximidade ela pode acontecer em que o afeto ele volta a existir, e a relação ela possa ser uma relação saudável, relação de amor, relação de companheirismo. Então, eu vejo bastante espaço no direito de família para essa reparação natural, reparação, entre aspas, reparação natural. E olha a importância do grupo, você discutir essas possibilidades, a existência desse material doutrinário, dessas pesquisas, é muito importante para que nós, operadores do direito, seja o advogado, seja o juiz, seja o promotor de justiça, ele tenha essas possibilidades, e no seu raio de ação, para que ele possa, eventualmente, propor essas outras alternativas que não seja a reparação pecuniária. Eu concordo com a Tô que no direito de família a reparação pecuniária talvez tenha um resultado adverso. Não estou falando em relação aos alimentos em si, a necessidade, por exemplo, de se pagar alimentos. Mas nos outros aspectos das relações familiares, eu vejo com bons olhos isso. E poder trazer essa informação para os agentes que fazem parte da justiça, acho que faria uma grande diferença. Agora, evidentemente, eu fico muito preocupado com o princípio da distrição, a possibilidade de o juiz ir além do que o pedido do autor, Então, até porque estaria numa petição extra-petita ou intra-petita, ou seja, seria uma outra discussão processual. Então, eu não vejo também com essa possibilidade. Mas, na audiência de conciliação, que hoje é uma regra, é uma grande oportunidade para as partes chegarem. Isso aí até me lembrei, lendo o texto, professora, daquele caso da transexual que deu a aula, E ali foi paradigmático, como algo excepcional e certamente satisfez ela muito mais do que seria uma
um valor monetário, né, de indenização, eventualmente, pela ofensa que ela teve, né? Então, são exemplos que mostram, né, o quão é importante, né, o quão é interessante você ter aberto sua mente para essas outras possibilidades. Então, essa é a minha pequena contribuição e concordo com tudo que meus colegas falaram, né, a respeito dos outros temas. Essa questão da transexual, para quem não conhece o caso, foi um caso que eu tive a oportunidade eu não cheguei a julgar, não é? Porque houve acordo, e a moça tinha sido agredida por um funcionário de uma pastelaria aqui em Brasília, e ela revidou a agressão, mas o rapaz jogou ela no chão, e proferiu ofensas, enfim. Ela entrou pedindo uma reparação, ela queria uma reparação pecuniária, né, para usar a terminologia do autor, de R$20 mil. E, dadas as circunstâncias, quer dizer, né, houve ofensa recíproca, ela revidou, ela agrediu o funcionário da pastelaria, enfim, eu falei, gente, eu vou ter muita dificuldade de fixar essa indenização aqui, em que pese, né, a gravidade do que aconteceu ali no fato, e o fato dela pertencer, né, a um grupo, né, muito particular, né, de indivíduos. E aí, na discussão, ela disse que era professora, e eu falei, bom, então por que você não vem dar aula sobre cidadania aqui para esse pessoal? E o dono da pastelaria aceitou, comprou a ideia, fretou um ônibus, colocou lá, né, 80 funcionários da pastelaria, levou o coffee break, tá, pessoal? Ela deu a aula sobre cidadania, como tratar as pessoas trans, e eu estava com o coração na boca, confesso, porque podia dar muito certo, como de fato deu, graças a Deus, mas podia dar tudo errado, né? Podia não ir ninguém, podia ir alguém e reiterar a ofensa, enfim. Então, eu fui, confesso, né? Pensei, eu posso sair daqui com a consciência lavada ou uma pessoa morta, né? Chamei até a segurança do TJ para poder fazer a segurança, mas foi maravilhoso, foi assim uma experiência ímpar. Ela falou lá, deu a aula, deu o recado. No final, os funcionários da pastelaria tirando foto com ela, agradecendo pela aula, comendo lá o pastel com caldo de cana, enfim, sabe? A lógica do ganha-ganha, Gabriela, aqui funcionou, foi uma maravilha. E, obviamente, que isso é um exemplo que endossa, né, essa questão da necessidade da gente mudar um pouquinho o olhar em relação a essas discussões quando você tem afrontas de natureza extrapatrimonial. Agora, veja, reforço a questão. Isso aconteceu na conciliação. Eu não tive que levar o processo a julgamento, porque se eu tivesse que julgar por sentença, certamente o resultado não seria a lógica do ganha-ganha, né? Emiliano, eu vi que você levantou a mão. Antes de eu passar a palavra para você, o Marcelo está inscrito há um tempão. Marcelo. Pessoal, vou ser bem rápido, tá? A gente viu uma dificuldade aí, que é para o juiz conceder a reparação não pecuniária em dano extrapatrimonial, seja porque há uma cultura, no sentido de que é difícil fazer essa quantificação, seja porque não há uma tipologia que expressamente acolha esse pedido, seja porque há dificuldade em quantificar isso, mas tem um trecho do texto do autor que eu achei bastante interessante, que é o fato de que dele trazer à baila a aplicação dessa reparação não pecuniária no recurso extraordinário 580.252, em que o ministro Luiz Roberto Barroso, propôs a indenização não pecuniária para o caso de presos que sofreram dano moral na prisão em razão das condições insalubres em que eles estavam passando, né, pelo período de transição da pena. Ou seja, era uma remissão. A cada dia de prisão, eles proporiam uma remissão de 2 a 5 dias na pena, se não me engano era isso, né? 2 a 5 dias na pena, como forma de compensar esse dano moral sofrido pelo preso. Então, como o próprio autor propôs, que é o cerne do texto dele, que é possível a aplicação dessa proposta quando ela for adequada, e aí a Gabriela Moreira nos falou da questão do ganha-ganha, né? Ou seja, ganharia o preso e ganharia o Estado, que não teria que desembolsar nenhum valor para poder compensar o dano moral sofrido pelo preso. Então, ganha o Estado, ganha o preso.
o Estado ganha porque se o preso tivesse que indenizar todo o preso, já imaginou 700 mil presos no Brasil, e o Estado ter que indenizar R$2.000 por cada preso, o valor que não ia impactar no orçamento. E, por outro lado, tem o fato também de que o preso sofreu dano moral e continuaria a sofrer porque o sistema prisional brasileiro está falido. Quer dizer, ele ganharia por quê? Porque a cada dia que ele sofresse aquela lesão, ele teria uma diminuição proporcional na pena. Então, nesse caso, eu achei muito interessante essa proposta de remissão da pena, mas, infelizmente, o plenário não acolheu, a tese do Luiz Roberto Barroso não foi aceita, e o Estado preferiu pagar R$2.000 a cada preso por reparação do dano moral. Mas eu acho que é o início de uma conversação interessante que esse texto propõe, muito denso, muito bem escrito, e acho que vale a pena o Estado investir legislativamente na confecção aí de uma saída para isso, né, de uma proposta. Obrigado, pessoal. Emiliano. Boa noite a todos. Pegando o que o Marcelo falou, acho que muito dos aspectos dos danos extrapatrimoniais é muito pela temática que é levada ao Poder Judiciário. E aí eu trago 2 exemplos no caso concreto. Por exemplo, uma família que a pessoa grávida tem suas dificuldades na hora de ter o seu bebê, pela ineficiência, nesse caso, do Estado, né, contra o Distrito Federal, e vem a perder o seu filho. E aí ingressa-se em juízo, imagina ofertar para essa família que ingressou, requerendo uma indenização pecuniária, outra alternativa que não seja o retorno financeiro, que não compensa e jamais vai compensar, que não seja uma indenização de natureza financeira pelos danos morais sofridos. Então, acho que muito pela temática, que é sensível, mas tem um outro viés, um outro tema, que eu já acho que é possível, sim, a gente achar uma outra solução que não seja financeira, como, por exemplo, relações abusivas em família, que apenas a pessoa quer estancar aquela agressão psicológica ou física, mas não quer uma reparação de cunho moral. Ela está mais disposta a ter uma outra saída que seja o distanciamento do que propriamente a reparação. Também o cyberbullying, a pornografia de vingança. Eu acho que, a depender da temática que a gente levar ao Poder Judiciário, mas desde que o autor faça isso na sua petição inicial, nos seus pedidos, creio que seria uma alternativa, mas tudo pela temática que a gente provoca e que é uma solução para aquilo que a gente leva à discussão. Era só para pegando um gancho aí também que o Marcelo colocou em relação ao tema aí da questão prisional. Obrigada, Emiliano. Camila, só para a sua pergunta que você fez no chat, você perguntou se há o tratamento da questão sobre a perspectiva do processo coletivo. Não há, tá? O texto inteiro, ele trata só do dano individual. A Isadora também se manifestou no chat, né, já lá no início, pouco depois da apresentação, dizendo que ela sentiu falta de parâmetros para além do bom senso do magistrado, né, nessa questão da fixação da reparação não pecuniária, em caso mesmo, né, de não ser na seara da conciliação. O Túlio colocou que a reparação pelo casamento é uma pena, eu não sei se isso foi uma ironia ou se ele está afirmando que é pena no sentido de punição ou pena no sentido do casamento, enfim, né, deixei aqui para ver se ele quer esclarecer. E a Camila falou da reparação como um instrumento de redução das ações judiciais. Eu concordo integralmente com a Camila. O Juliano colocou aqui no chat, falou, eu não sei se vai dar tempo de me manifestar, então falo por aqui mesmo. Juliano, você quer falar, Juliano? Os inscritos terminaram, vai dar tempo, sim, aqui é democrático. Aí, você falando, fala o professor Fábio. Olha que beleza.
Fala, Juliana. Você quer falar o que você... Abre o seu microfone. Então, Professora, fala por ele. eu vou passar, Gabriela, porque o que primeiro que pediu, né, a inscrição para falar novamente foi o Fábio. Fábio, agora é sua vez. It's your turn, please. Na verdade, o primeiro foi o Marcel, mas o Marcel fugiu. Pois é, ele saiu. Não, eu achei muito interessante e como é realmente polêmica essa questão, e tudo gira em torno, né, justamente da quantificação do dano, mas até o que eu queria acrescentar é a própria dificuldade que eu vejo, é aí uma questão concreta, por conta da identificação do próprio objeto lesado, né? Porque quando a gente vem falando hoje de dano extrapatrimonial, nem sempre existe uma identificação, embora na doutrina existe aquela ideia, é uma violação ao direito de personalidade, mas é até uma crítica que também é muito comum, fala assim, ó, que na nossa prática nós identificamos o quê? Uma variedade de situações em que a gente dificilmente consegue reportar a um direito de personalidade muito claro. E isso dificulta ainda mais, eu vejo, né, a meu ver, a própria quantificação de qual seria, né, uma reparação, uma compensação, vamos adotar, porque eu concordo plenamente com o Marcelo nesse sentido, uma compensação, qual que seria a compensação adequada, até dentro, né, da discussão que a gente estava tendo, né, o João e eu, particularmente, em relação, olha, vamos analisar então os elementos pretéritos, vamos usar um método, né, pragmático aqui, né? Ou seja, é uma variedade tão grande de situações que muitas vezes se colocam e com uma dificuldade de você identificar claramente a qual direito a personalidade se refere ou a qual fração desse direito, que realmente me parece muito complicado a gente chegar a bons termos na identificação da compensação mais justa e perfeita em relação ao caso. Uma outra coisa que eu queria colocar também foi muito falar dessa questão do acordo, e a Gabriela, agora acho que se foi a Kelly, acho que também falou, realmente eu também fiz já cursos, né, para mediação, negociação, e esse é um fato, mas que realmente falta uma investigação às vezes mais clara e mais profunda, perdão, dos interesses em jogo, né? Ou seja, talvez esse seja um caminho para tentar identificar melhor o objeto, né, da ação, mas, por outro lado, eu não sei se isso realmente colaboraria para uma redução. Aí eu faço o papel até um pouco do advogado do diabo, porque a professora Maria falou, não, vai reduzir. A previsão de você ter uma reparação não patrimonial, não vejo em que medida isso reduziria a judicialização, porque as pessoas continuariam tendo que pedir judicialmente que essa reparação seja fixada, né? Que talvez estejam partindo do pressuposto de que a partir do momento em que as pessoas formulam um pedido de uma reparação não pecuniária, haveria uma chance maior de ser resolvido isso na conciliação. Não tenho certeza, sendo bem sincero, se isso aconteceria. Então, assim, eu não acho que analisar o problema da reparação ou da compensação não pecuniária é um problema ou é um caminho para resolver a judicialização. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, bem sinceramente falando. Posso te interromper um segundo? Concordo, desculpa só. Pode falar, professor. Pode ser que eu tenha, de fato, não foi a melhor forma de se expressar a questão, não é a diminuição da judicialização, de fato, não é isso. Mas, assim, certamente, há 25 anos fazendo a mesma coisa, né? Atuando como magistrada ali na linha de frente mesmo, 10 dos quais, assim, em juizado especial, ou seja, ali onde a justiça acontece de forma mais séria, certamente reduz o tempo de tramitação do processo. Isso é fato, né? Eu não tenho números concretos para poder fazer, porque, né, nós não fazemos estatística desse tipo, mas a prática, né, demonstra que a judicialização não, porque quando você está na conciliação judicial, evidentemente que já houve a judicialização, né?
Nós só não estamos tratando da decisão de mérito, mas o fato é, pelo menos em termos de abreviar o tempo de tramitação do processo, isso certamente é um potente instrumento, sim. Sr. João. Desculpa, a gente me interromper aqui. Eu queria só complementar, Fábio, rapidinho, o final do seu ponto, da redução de judicialização. Eu acho que sim, eu acho que reduziria, e eu acho que esse é um dos fundamentos assim, do porquê acha-se interessante essa aplicação dessas medidas. Porque a tese é a de que, se você aumenta você aumenta as formas não pecuniárias de indenização e você diminui as formas pecuniárias, você desincentiva as pessoas que entram na justiça buscando dinheiro e, por causa disso, reduz a quantidade de demandas. Essa é a tese que eu consegui abstrair do texto quando ele fala sobre coisas que puxam a indústria do dano moral, e é a tese que está em uma série de autores que defendem que existe uma indústria do dano moral, que a gente deve combater o excesso desse tipo de judicialização indevida, entre aspas. E aí, sobre isso, eu comentei no início, eu acho que às vezes a gente está olhando para a coisa errada. Eu acho que a gente não deveria desincentivar a judicialização desde que ela pautada em danos que efetivamente ocorreram. Enfim, então esse é o ponto, né? Mas, enfim, é só complementando. Onde é que está a estratégia? A estratégia, para mim, é essa. Atacar a judicialização excessiva através disso. Se vai conseguir, não sei. Mas aí eu concordo contigo, João, que ele assume uma premissa de que existe uma indústria, né, de dano moral, e eu acho que isso não é algo exato, embora não seja também uma total mentira, né? Ou seja, é evidente que existem também algumas pessoas que buscam, né, a chance de obter algum valor, né, pecuniário, se valendo dessa estrutura do dano moral. Mas eu ainda, assim, vou refletir, obviamente, melhor sobre isso, mas eu não consigo ver de que forma o fato de eu prever situações em que não vão redundar em dinheiro permitiria reduzir esse tipo de demanda. A não ser que, e aí pode ser que eu não tenha captado essa ideia no texto, ele entenda que realmente há uma situação de subsidiariedade, né, em relação aos modelos de compensação. Ou seja, então, que o juiz estaria obrigado a conferir uma reparação, né, uma compensação não pecuniária, e apenas excepcionalmente se admitiria uma reparação pecuniária, ou seja, que você abriria, na verdade, uma exceção ao princípio, né, do dispositivo de que é ao autor, né, que cabe formular o seu pedido. Porque se você não criar uma relação de subsidiariedade, né, em relação a essas duas formas de compensação, eu não vejo como essa estratégia funcionaria. O fato de haver uma previsão legal ou não, eu acho que isso a doutrina já afastou, não impede a compensação não pecuniária. Ou seja, então, na verdade, essa estratégia já existe, ou seja, eu já posso formular pedidos de compensação não pecuniária. O que não tem é uma cultura, né? A gente foi falado isso no começo, né? Nesse sentido, e talvez até pela própria história de como a prática acabou introduzindo no Brasil a reparação pecuniária do dano moral, né? Ou seja, não havia previsão legal, havia muita resistência, e foi a combatividade, né, dos advogados que acabou fazendo com que isso paulatinamente avançasse até ter status, né, normativo expresso. Mas da mesma forma que não existe uma previsão expressa quanto à forma de reparação, né, ou compensação, acho que aí eu vou no que o Marcel comentou. Talvez a proposta dele seja muito de lege ferenda mesmo, né, porque no estado atual do nosso sistema, não há como você falar de uma prevalência de uma forma sobre a outra, a meu ver. Ótimo. Juliano, você conseguiu ligar o seu microfone, por favor? Todos me ouvem? Boa noite. Pronto, vamos lá. Bom, boa noite. Não conheço ninguém aqui, exceto a professora Marília, né? Então, como ela falou no começo, a minha pegada é mais sociológica do que jurídica mesmo, né? E eu estou enxergando aqui um imenso desconforto, um debate de todo mundo aqui
João Vitor, Fábio, Marcel, todo mundo que falou da dificuldade que tem na nossa compreensão desse aspecto extra-patrimonial. E eu acho que isso, o Marcel, inclusive, falou bem assim, ó, não, tem que refundar tudo, tem que mudar tudo. E algumas pessoas mencionaram a ideia de fazer uma nova lei. Eu tenho dificuldade mesmo de enxergar esse tipo de coisa, porque nós temos uma cultura, a cultura do patrimônio, a cultura do dinheiro. Nós quantificamos as coisas pelo dinheiro, né? E o dinheiro, o direito, como a gente conhece hoje, ele nasceu junto com o mercado, não é? Quer dizer, o direito, o Estado e o mercado nascem juntos e os dois andam juntos. E existe um paradigma que está na nossa cabeça desde sempre. E eu acho que isso que vai explicar um pouco do desconforto generalizado do grupo hoje, de não conseguir dizer como é que a gente vai quantificar essa obrigação não patrimonial. Porque a gente tem preso na nossa cabeça de que justiça é equivalência. O professor João Vitor, no começo, ele falou muito nisso. Falou assim, como é que a gente vai tornar equivalente essa obrigação não patrimonial? Tem uma vertente na antropologia, né, que chama o paradigma da dádiva. Inclusive, se tiver uma outra oportunidade assim, a gente podia até conversar sobre isso, mas aí a gente já fugiu muito do tema da aula de hoje. Aí eu corri para ver qual é o próximo encontro, que é dia 22 de abril, com o autor do texto. E aí eu queria retomar esse aspecto, que nosso critério de justiça é o critério da equivalência. Não é? A gente acha justo que é igual, por isso esse desconforto da gente. O que a dádiva prega? Ela fala assim, não, o que mantém a sociedade não é a igualdade. O que mantém a sociedade, enquanto funcionando a sociedade, é a desigualdade. É sempre esse aspecto de, puxa, rapaz, estou devendo para você uma visita na sua casa, você me deu um presente no dia do meu aniversário, eu estou te devendo o meu presente. O que mantém a sociedade não é a equivalência, não é a igualdade, e sim a desigualdade. E isso acabou contaminando o direito. Por isso essa dificuldade que a gente está tendo aqui de encontrar uma solução para esse aspecto extrapatrimonial. A gente mal consegue ajuizar uma ação se não tiver valor da causa. Sem valor da causa, você não ajuiza uma ação. Então, a gente tem que reduzir um problema complexo. A Kelly falou disso, a Gabriela falou disso, que o que aparece na petição inicial é um retrato mínimo de uma coisa que é sociologicamente muito complexa. Então, eu acho que aí é que a gente poderia eventualmente discutir em outra oportunidade, né, da dificuldade que é, enquanto raciocínio jurídico, pensar fora dessa caixinha, a caixinha da equivalência. Né? É uma proposta de... O que o professor Fábio falou agora, poderíamos fazer uma lei. Eu acho que nem lei resolve isso, porque o problema ele vai além, ele vai de uma cultura do patrimônio, a cultura da equivalência. Se a gente não conseguir colocar nessa caixinha, a gente não consegue pensar diferente, entenderam? Não sei se eu fui claro na minha manifestação. Claríssimo, e nós agradecemos. É sempre bem-vinda qualquer interferência que faça com que a gente saia da nossa zona de conforto e pense por outras perspectivas, né? Aquilo que a gente se propôs a debater. Né? A Camila também ainda colocou aqui, será que eu ainda posso? Fala, claro, Camila, claro que pode. Oi, boa noite. Eu fiz algumas ponderações pelo chat e acabou que no momento em que eu pedi a fala foi o momento que o professor Fábio trouxe aquela provocação e aí logo em seguida do professor João, e eu achei que as duas falas se complementaram. E então veio o professor Juliano também. E, assim, acho que só para fechar mesmo a minha análise dessa construção que foi feita, eu olho agora para a tese do professor Cícero de uma forma muito romântica mesmo, ao ponto da gente chegar a pensar que a reparação natural ela tinha que ser, talvez, a primeira opção pensada pela própria vítima e pelo próprio autor. E eu não sei se na hora que o professor Fábio falou em questão de subsidiariedade, foi numa questão de vir primeiro a parte pecuniária antes, né, a reparação pecuniária antes e em seguida da outra. Eu acho que isso vai mais com a lógica do nosso, enfim, do nosso direito atual aqui aplicado no Brasil, mas eu acho que tinha que ser o oposto. E se fosse o oposto, eu acho que realmente
o acesso ao judiciário e a interpelação ao judiciário para tentar uma reparação e uma compensação, ela seria efetivamente justa e adequada, porque ela, desde o início, já viria assim. Mas, como o professor Juliano falou, é uma mudança de cultura. Eu consigo ver agora, mais para o final desse debate na tese do professor Cícero, uma questão bem mais, não sei se ética, não sei se romântica da tese, mas é isso. Só fechando o que eu peguei dessa construção agora no final. Ótimo. Pessoal, olha, a gente já passou do nosso horário, eu quero saber se alguém quer falar mais alguma coisa para fechar, alguém que não tenha falado ainda, que quer ter oportunidade. Ana Carolina, você fez vários comentários no chat, você quer falar? Boa noite. Eu sou um bebê perto de vocês, estou achando o máximo essa discussão toda. E eu só queria trazer, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu acredito que a gente não consegue quantificar o dano moral. Então, eu acho que essa forma de recompor na via pecuniária, ela seria uma forma de trazer uma parametrização do judiciário, que as decisões sejam mais uniformes, que a gente consiga encontrar o mínimo de equilíbrio entre uma decisão e outra com demandas semelhantes. Igual o professor, eu acredito que tenha sido o professor Fábio, não, desculpa, acho que foi o professor Marcel, ele falou que a gente sabe mais ou menos qual o valor que seria atribuído para uma reparação, por uma inscrição na dívida ativa, por um atraso de voo. Então, eu acredito que muito disso também tenha vindo nessa busca dessa parametrização das decisões. E, assim, partindo da premissa do próprio texto, de que conceder ao magistrado a possibilidade dele atender a um pedido diverso do pedido que foi formulado pela parte, acabaria por tirar também, talvez, essa uniformização das decisões. Eu acredito, seria essa a minha contribuição. Bom, gente, só para encerrar, Isadora é a nossa estagiária pesquisadora, né? Que ela organiza, faz a parte administrativa, e fez várias contribuições no chat também, Isadora. Você quer terminar falando alguma coisa? Você quer? Não, professora, eu só fiquei curiosa. Consegue me ouvir? Sim. Eu só fiquei curiosa, mas aí não é o escopo do trabalho dele, né? No caso de danos morais coletivos, por exemplo, para comunidades tradicionais, por exemplo, como isso seria pensado, né? Porque, via de regra, também se repara pela pecúnia, né? Mas é um outro sistema que o professor Juliano falou aí, de questão monetária, mas é uma outra lógica de funcionamento, né? E aí, pensando também na autodeterminação dos povos e tal, eu fiquei pensando nisso, mas não é o escopo do autor, eu sei que não. Mas fiquei pensando aqui nessas situações. O debate ele é muito rico, né? E ele abre tantas portas, tantas possibilidades, tantas múltiplas possibilidades da gente enxergar o mesmo fenômeno, que eu acho que, ao fim e ao cabo, né, quer dizer, a gente acaba com uma avaliação extremamente positiva do texto. Positiva no seguinte sentido, né? Quer dizer, pode ser que até que determinadas premissas ou determinadas conclusões ou algumas postulações a gente enxergue com estranhamento ou com desconforto, mas o fato é, né? Mostra para nós a necessidade, sim, que nós temos que debater o tema, de nos aprofundarmos, de olharmos mesmo com boa vontade a partir de outras perspectivas, seja da perspectiva da responsabilidade civil mesmo, né, intrínseca, então a discussão da equivalência, a discussão da justiça comutativa, né, nós já discutimos isso à exaustão, né, os fundamentos filosóficos da responsabilidade civil, a perspectiva dogmática, a perspectiva profissional e funcional e operacional, né, do sistema do judiciário, que, né, precisa dar respostas, tem balizas, tem regras pré-existentes para que isso aconteça, sofre ataques quando tenta se desvincular um pouco desse, né, desse sistema, e, ao mesmo tempo, quer dizer, sofre não só ataques da comunidade acadêmica, da população em geral, mas existem reações legislativas, né, o movimento que a gente vem assistindo recentemente em relação às leis que tentam conter essa atividade, né, tão intensa, eu diria, não colocaria criativa,
O fato é, nós temos que ter boa vontade e a gente precisa estar aberto mesmo, né, para discussão, a gente precisamos falar sobre isso, precisamos discutir, e a gente, no final dos nossos encontros, a coisa mais positiva que eu sinto é que a gente sempre sai com aquele gostinho de precisava de mais tempo, queremos mais, né? No próximo encontro, a gente vai ter a oportunidade de discutir com o próprio autor, né? E, então, assim, essas formulações, elas já podem ficar em stand-by para que a gente possa, né, dirigi-las e endereçá-las diretamente ao próprio Cícero, né? O meu papel hoje aqui, né, menos de debatedora e mais de expositora, né? Eu tentei, como sempre faço quando exponho os textos, né? Eu fui levantando questionamentos, mas não necessariamente porque discordo do autor ou concordo com o autor, né? Só para fomentar mesmo esse debate aqui, que acabou sendo bastante profícuo, eu fiquei muito feliz, né? Pena que o professor Attalá não tenha conseguido terminar lá a sessão do júri a tempo de participar, mas ele certamente vai assistir a gravação, que, graças a Deus, foi lembrada tempestivamente, não é? Porque senão ele ia perder definitivamente essa oportunidade. Então, pessoal, agradecer a presença de todos. Felipe, não pense que você passou incólume e incógnito, tá certo? Eu estou de olho na sua pessoa, o Felipe assiste, ele está em todas as reuniões, ele participa de todos os nossos encontros, mas ele não fala. Então, assim, eu só deixei, né? No início eu estava fazendo a provocação, e antes de chegar no seu quadradinho, o debate pegou fogo. Por isso, a sua sorte. Mas em próximas oportunidades, não pense que você vai ficar calado, não. E agradecer mesmo a participação de todos, né? Reiterar que esse espaço aqui é um espaço aberto, esse grupo é aberto, eu fico muito feliz quando eu vejo, né? Não só os nossos professores doutores, né, capitaneando o debate, mas eu vejo a participação dos nossos alunos, sobretudo os alunos da graduação. Isso enche a gente de alegria, renova a nossa esperança, né, de que, em que pés nós tenhamos muitos problemas, né, o fato de estarmos aqui até essa hora, isso renova a esperança de que as respostas venham, né, da maneira mais rápida e eficaz possível. Por quê? Porque, né, nós estamos aqui exatamente fazendo isso, reiterando a esperança, né, a partir desse debate. Então, assim, o que a gente imagina, né, ler o texto e fala, não, olha, é um texto menos complexo do que alguns textos que a gente está acostumado a ler, né, de alguns textos que a gente leu no ano passado, e ver que dá esse tanto de debate, né, que abre esse tanto de discussão. Então, assim, eu particularmente fiquei extremamente feliz, espero que vocês tenham gostado, e agradeço imensamente a presença de vocês. Já renovo o convite, né, para no dia 22 estarmos aqui para conversarmos diretamente com o professor Cícero, tá bom? O texto continua sendo o capítulo 4, né? Mas quem se sentir incentivado, leia o livro todo, vale a pena, né? É um livro, assim, uma pesquisa histórica, né? Assim, muito interessante, agrega muito para nós que estudamos responsabilidade civil, e espero encontrá-los aqui, então, na semana, sem ser na semana que vem, na outra. Tá bom, pessoal? Um super, super beijo para vocês, fiquem todos com Deus, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel e evitem aglomerações, tá bom, pessoal? Beijo, tchau. prof. Tchau, tchau. Tchau, Colegas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.